Olá, boa tarde. Meu nome é Melissa Palhares Berlink. Eu tenho uma história já um pouco antiga com a Igreja Adventista. Eu tinha 16 anos quando eu conheci a igreja, mas não aqui em Mogi das Cruzes, onde eu frequento hoje em dia, a central de Mogi das Cruzes, mas em São Miguel Paulista, onde eu estudei e é onde eu morava na época. Então eu comecei a estudar no colégio, no primeiro colegial, no colégio de São Miguel Paulista, e uma amiga me convidou, não no primeiro ano, mas no segundo ano, a conhecer a igreja. E eu fui, apesar de não ter muito conhecimento, de não entender muito bem, porque eu só frequentava outras igrejas até então, eu aceitei o convite e disposta fui até um culto no sábado de manhã. E para minha surpresa, eu gostei muito. E quando eu cheguei em casa, eu fui contar ao meu pai e aos meus irmãos que eu tinha ido até o culto no sábado de manhã e eu fui muito repreendida por causa disso. Então, meu pai ficou muito chateado comigo, porque ele era de uma outra denominação, bem como toda a minha família, e eles não queriam que eu voltasse à igreja. Só que eu me senti tão bem, eu fiquei tão feliz e com o coração tão cheio de amor pela palavra e pelo entendimento que eu tive, que eu quis voltar. Então eu ia aos sábados, nesse ano do segundo ano, eu fui um ano inteiro, todos os sábados, escondido da minha família, até a igreja adventista. E depois no terceiro ano eu fui conversando com a minha família, fazendo com que eles entendessem um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas muito devagar, e meu pai foi compreendendo que eu realmente estava convertida e que meu coração estava ali na igreja, então ele aceitou que eu fosse. Mas quando terminou o terceiro ano, que eu me formei no colégio, eu fui para a universidade, né? Eu comecei a fazer a universidade aqui em Mogi das Cruzes também, então eu estudei o segundo e o terceiro colegial aqui em Mogi das Cruzes e já acabei prestando vestibular, ficando aqui em Mogi na faculdade. E como eu não tinha ninguém na família, nenhum adventista, ninguém que me desse incentivo para ficar, porque não é fácil uma garota de 17 anos frequentar a igreja onde ninguém da sua família frequenta. Então eu acabei saindo, né, na época da faculdade, então eu fiquei toda a faculdade, 5 anos da faculdade, eu fiz a faculdade de Direito, então eu estudava demais e acabei deixando de lado a igreja e os mandamentos e tudo que Deus me pedia. E já logo embarquei em outra faculdade, fiz outra faculdade, depois mais outra faculdade e deixei Deus de lado. Mas eu tive 2 filhos, eu me casei, tive 2 filhos e eu sabendo de toda a verdade, conhecendo um pouco do que Deus nos pede, porque eu frequentei somente 2 anos a igreja, eu tinha aquele sentimento que eu estava fazendo a coisa errada. Porque quando você conhece um pouco da palavra, quando você tem um pouquinho só do que Deus te pede dentro do coração, você se cobra e você sabe o que é certo e o que é errado. E quando você faz o que é errado, instantaneamente te vem tudo que você aprendeu na mente. Então eu sabia que a coisa certa a fazer era voltar para a igreja, já que eu tinha 2 filhos. E Deus nos pede na sua palavra, aliás, Ele nos diz na sua palavra que nós temos que colocar os nossos filhos no caminho certo, nos caminhos dele. E isso ficou martelando muito no meu coração quando eu tive a minha filha Larissa. Eu já tinha o Lucas e eu tive a Larissa. Então, eu tinha 2 filhos que estavam fora da igreja, não tinham os conhecimentos sobre Deus, e eu me sentia muito triste, porque eu não estava fazendo a minha parte. Então, um belo dia, eu liguei para uma amiga minha, o nome dela é Ellen, e eu falei para ela que Deus estava muito nos meus pensamentos, e eu comecei a orar muito, mesmo afastada, eu orava muito para Deus, e pedia direção do que eu devia fazer. Eu sabia que a vontade de Deus era para que eu estivesse colocando os meus filhos no caminho certo. Então, eu liguei para essa minha amiga e disse que eu estava voltando para a igreja. E que dessa vez eu nunca mais sairia. E eu voltei para a igreja, depois de 1 ano e meio eu me batizei. Graças a Deus,
sou convertida, eu acredito nos mandamentos que Deus nos deixou, acredito na palavra de Deus, em tudo que está escrito. E os meus filhos frequentam a igreja, a escola sabatina, eles estudam a palavra. O meu filho está tendo estudo para batismo. A minha filha, em nenhum sábado, em nenhum dia deixa de falar sobre Jesus e de cantar os seus louvores. E eu posso me dizer que para ser mais feliz e completa, eu gostaria que toda a minha família fosse da adventista, da igreja, né, que conhecesse a palavra. É muito difícil, porque eles têm um fervor muito forte em outra denominação. Então, é muito difícil. Eu sou casada hoje com o Alessandro, que é adventista desde os 11 anos, ele tem 41 anos hoje, 42. E eu oro muito para que o Alessandro consiga falar da mensagem de Deus para minha família. Eu oro muito para que Deus coloque um anjo bom e que esse anjo talvez possa ser o meu marido. E para ser completo, tudo completo. Mas eu sou muito grata a Deus pelos amigos que eu tenho, pela família adventista, pela oportunidade que Deus me dá todos os dias de conhecer um pouco mais sobre a sua palavra. E eu tenho fé e esperança que a partir desse momento, que eu gostaria de aprender mais e me aprofundar mais, que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para evangelizar as pessoas. Eu tenho muita vontade, e isso dentro do meu coração, que Deus possa me usar para ser uma proclamadora da sua palavra. Eu já tive uma experiência muito maravilhosa na minha vida. Eu fui comportora durante 3 anos. Eu era palestrante na Associação Paulistana, e eu tive a oportunidade de levar a palavra de Deus em livros, né, revistas infantis, e eu ficava muito agradecida, né, porque Deus estava me usando e da mesma forma me beneficiando para cuidar dos meus filhos. E Ele foi muito generoso, mas eu acho que não é só, eu não consigo parar só aí, né? Eu quero ir além, e Deus me pede além. Então, hoje eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus me dá de conhecer todos os dias mais da sua palavra, e que hoje eu sou uma mulher, graças a Deus, de oração. Eu oro todos os dias, acho que a cada momento. Meu marido diz que ele nunca conheceu uma pessoa que ore tanto, porque eu vivo conversando com Deus o tempo inteiro. Ele é meu melhor amigo, e eu peço para que Deus realmente me use para evangelizar. Então, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês, e nos vemos na próxima.